Fala, seus ricos, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar a respeito do C6 Bank, que nesse primeiro trimestre de 2024 registrou seu primeiro lucro trimestral desde a sua criação há 5 anos atrás, lá em 2019. E é sobre isso que eu vou falar aqui, se o C6 Bank está se tornando ou se é uma boa instituição para você investir, quais seriam os riscos que você correria deixando o seu dinheiro nele, utilizando os serviços dele. Tudo isso você vai ver agora aqui no vídeo. Então, sem mais, bora pro conteúdo. E para você que sabe que esse conteúdo vai ser bom, já deixa o seu gostei aqui embaixo, porque dessa forma o YouTube vai entender que esse é um conteúdo bom e ele vai recomendar para mais pessoas. E para você que não me conhece, não sabe o que eu vou entregar de conteúdo aqui, espera ter alguma informação nesse vídeo ser útil de alguma forma, servir de alguma forma, e aí sim você deixa o seu gostei, tá legal? E antes de começar a passar essas informações aqui, eu quero saber se você utiliza o C6 Bank no seu dia a dia, ou se você pelo menos tem conta no C6 Bank. E já olhando aqui no computador, como você consegue ver, a gente tem aqui uma matéria, falando sobre isso. O C6 Bank registra lucro de 461 milhões de reais no primeiro trimestre de 2024. O banco apresenta primeiro resultado trimestral positivo, menos de 5 anos após o início da operação. Então é quase 5 anos aí. Essa notícia saiu no final do mês passado, eu estou trazendo essa informação aqui para vocês agora. Então, vendo algumas informações aqui, nós temos o seguinte: o C6 Bank registrou nos 3 primeiros meses de 2024 seu primeiro lucro trimestral. O resultado de 461 milhões é decorrente de um trabalho contínuo de geração de receitas, estabilização dos custos e declínio da provisão para devedores duvidosos, famoso PDD. O marco foi alcançado em menos de 5 anos de existência do banco, que foi lançado em agosto de 2019. Aí tem aqui um pronunciamento que foi feito pelo CEO do C6 Bank. O primeiro lucro trimestral da nossa história é o resultado concreto do modelo do qual sempre acreditamos, que consiste em gerar receitas crescentes e manter custos estáveis e PDD controlada, que seria a provisão de devedores duvidosos. É esse modo de operar que nos garantiu o resultado positivo de agora e que nos deixa otimistas em relação aos próximos trimestres. Algumas outras informações aqui na matéria, inclusive eu vou deixar essa matéria aqui na descrição para vocês, é o seguinte: a carteira de crédito do banco fechou o primeiro trimestre deste ano em 46,3 bilhões de reais, uma expansão de 36% ante março de 2023. O crescimento decorre da estratégia de priorizar a originação de ativos de qualidade. A inadimplência apresentou queda mais uma vez, o que é positivo. Entre o quarto trimestre de 2023 e o primeiro trimestre de 2024, a porcentagem de empréstimos com atrasos de 90 dias ou mais caiu de 3,4% para 3,2%. A evolução fica ainda mais aparente na comparação anual. No primeiro trimestre do ano passado, 2023, o índice estava em 4,7%. Os resultados do C6 Bank são reflexos, aí que eles falam mais algumas informações aqui, não é tão relevante. Descendo aqui embaixo a gente consegue ver algumas coisas. Em março, o C6 Bank estreou no ranking das 50 marcas mais valiosas do país, ponto positivo novamente, divulgado pela Kantar. O banco é o mais jovem da lista, que inclui 11 centenárias e 23 nomes com mais de 50 anos de mercado. O estudo baseia-se nas opiniões de mais de 10 mil entrevistados, investidores e consumidores, sobre quase 400 marcas e quase 30 categorias. Com mais de 90 produtos, serviços e funcionalidades, que é um ponto que eu vou falar aqui ao decorrer do vídeo, o C6 Bank atua em 8 áreas de negócio: pessoa física, jurídica, atacado, câmbio, veículos, home equity, consignado e corretora, que é bem interessante essa parte da corretora aqui. Além dos serviços básicos como conta corrente, cartão, transferências, o C6 Bank oferece uma plataforma completa de investimentos, uma conta global com saldo em dólar e euro e um serviço de intermediação de investimentos no exterior. E ele tem hoje mais de 30 milhões de clientes, então é um banco realmente bem grande. Se você quiser conferir a matéria em detalhes, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, mas eu acabei de ler aqui todos os pontos relevantes da matéria, então não faria tanta diferença. E agora, dando uma olhada nas informações financeiras sobre o banco C6, se a gente vai no Google e pesquisa C6 Bank Banco Data, nós temos duas empresas que aparecem, que é o C6 Bank aqui e o Banco C6 SA. O C6 Bank, que praticamente eu não sei qual seria a diferença entre elas, mas tem diferença aqui nos números. A gente consegue ver que ele tem um patrimônio líquido de 3,3 bilhões de reais, o que parece muita coisa, e realmente é, mas se a gente compara aqui com a relação de prejuízos, talvez não seja tão relevante assim. Em 2022, o prejuízo foi de 2,4 bilhões aqui no site, sendo que o patrimônio líquido está em 3,3 bilhões. Então isso é perigoso para o banco, ter um patrimônio líquido tão perto dos valores de prejuízos que ele tem. Justamente por isso eu não trazia com certa frequência investimentos do C6 Bank, porque eu não considerava investimentos confiáveis. Não tinha um baixo risco de crédito. Risco de crédito, para você que não sabe, é o risco da instituição não devolver o seu dinheiro. Então seria basicamente você investe em um CDB do C6 Bank, por exemplo, e aí lá na data de vencimento, seja 1, 2, 3, 4, 5 anos, o C6 Bank simplesmente não te paga. Por quê? Porque talvez o banco quebrou, porque
porque talvez o banco não tenha dinheiro e aí você teria que acionar o FGC e ter todo aquele trabalho que você teria caso a instituição viesse a falir. Então, como é uma instituição que registra prejuízos bem relevantes anualmente, eu preferia não trazer os investimentos dele para não induzir vocês a investimentos que pudessem gerar alguma perda financeira de fato. Então, esse era o motivo para eu não trazer os investimentos do C6 Bank, mas com esse lucro trimestral que ele teve agora em 2024, pode ser que a chave esteja virando para o C6 Bank e aí sim nós vejamos no futuro o C6 Bank como uma excelente instituição para você investir, além de ser uma instituição extremamente completa, batendo de frente aí com várias outras como o Banco Inter. E como eu falei, existem duas empresas que você encontra. Uma é essa que você pode ver aqui e a outra é o Banco C6 SA, né? Então a gente tem aqui um patrimônio líquido de 1,7 bilhão, então tem uma diferença de números, eu não entendo por que tem essas duas empresas aqui. Aqui tem duas agências e se a gente olha aqui, por exemplo, no C6 Bank, você vê que está como Banco C6 SA, que seria a razão social, mas ainda assim não é a mesma empresa, não é a mesma instituição. Mas ainda assim, ambas estão com prejuízos aqui. Então a gente consegue ver aqui que na relação de lucros e prejuízos também tem prejuízos bem relevantes nos anos anteriores, o que deixa a gente um pouco com o pé atrás com o C6 Bank antes desse lucro trimestral, que caso se repita, aí sim nós podemos dizer que o C6 Bank está saindo dessa fase de prejuízos que os bancos digitais geralmente têm no início. É uma fase de captação de clientes, o banco investe muito em marketing, então isso gera um custo operacional muito grande. Lá na frente, com uma base de clientes muito grande, o banco pode simplesmente implementar alguns custos ali e clientes que realmente amam a plataforma, não querem sair daquele banco, têm um crédito muito bom e não querem perder isso, por exemplo, vão manter a conta nessa instituição e assim o C6 Bank poderia lucrar com essa base de clientes gigantesca. E como eu falei aqui do Banco Inter, você consegue ver aqui que o Banco Inter tem uma excelente saúde financeira, ele tem aqui um patrimônio líquido de 7,3 bilhões de reais, que é bastante coisa, tem 21 agências e tem aqui um histórico de lucro líquido positivo em todos os anos. Se a gente pegasse anos anteriores aqui, como eu já trouxe em outros momentos aqui no YouTube, você conseguiria ver que ele tem lucros há muito tempo. E aqui embaixo a gente consegue ver o índice de Basileia e de imobilização, que sempre estiveram em níveis muito interessantes, sendo recomendado, né, pelo Banco Central que o índice de Basileia esteja no mínimo em 11% e imobilização no máximo em 50%. Voltando aqui no C6 Bank, a gente consegue ver algumas informações, como por exemplo o índice de Basileia, que em alguns momentos no passado já estiveram em patamares abaixo do nível recomendado, em outros momentos acima do nível recomendado. Então a instituição ficava um pouco alavancada além do limite, depois voltava e isso gerava muita incerteza para quem acompanhava essas informações, como eu, por exemplo. E eu falei aqui do Banco Inter porque é a instituição que eu utilizo para concentrar a maior parte dos meus investimentos, tirando ali a parte de renda fixa que fica em outras instituições. Então você é livre para escolher qualquer instituição, mas caso você queira escolher alguma instituição que seja saudável financeiramente, que registre lucros todos os anos, o Banco Inter seria uma excelente opção, assim como também o Banco Sofisa, né? A gente consegue ver aqui que o Banco Sofisa registra lucros anualmente também, e a gente consegue ver que os índices de Basileia são acima do nível recomendado pelo Banco Central, o que é extremamente positivo aqui. Essa é outra instituição que eu utilizo, o Banco Sofisa Direto, já utilizo há bastante tempo e inclusive tem vários vídeos aqui no canal falando sobre ele. E o Banco da Ecoval também, que a gente consegue ver aqui, que tem um patrimônio líquido de 6 bilhões de reais, tem 54 agências, é uma instituição realmente bem grande e registra lucros anualmente na casa de bilhão de reais, então é até mais saudável do que as outras instituições citadas. E nesse caso aqui tem um índice de Basileia também acima do nível mínimo exigido pelo Banco Central. Então essas são instituições saudáveis para você investir, existem outras obviamente, mas eu utilizo essas três, tanto o Banco Inter quanto o Banco Sofisa Direto e o Banco da Ecoval. E para concluir esse vídeo, eu queria deixar aqui a minha opinião a respeito do C6 Bank. Eu simplesmente não vou pegar todos os meus recursos e migrar para o C6 Bank e começar a investir por lá só porque o C6 Bank registrou um trimestre positivo e tem excelentes opções de investimentos de renda fixa melhores do que outras instituições. Porque a verdade é que ele ainda não se consolidou com esse lucro trimestral. Se isso acontecer mais vezes, aí sim nós podemos dizer que o C6 Bank passou dessa fase de instituição que dá prejuízo e passou para uma fase de instituição lucrativa, e aí muito provavelmente o risco percebido pelos investidores com relação aos investimentos emitidos pelo C6 Bank vai reduzir, isso tenderá a reduzir também as taxas efetivas de rentabilidade das aplicações emitidas pelo C6 Bank. Então hoje você tem um prêmio pelo risco que você corre investindo no C6 Bank, nos CDBs de lá, que costumam ter rentabilidades bem interessantes, enquanto em outras instituições, como o Banco Sofisa, por exemplo, você não tem esses investimentos com taxas tão atrativas assim, geralmente são menos porque é uma instituição menos alavancada, com uma boa saúde financeira, mas no caso do da Ecoval ele ainda tem algumas opções muito interessantes, principalmente com lastro, que são as LCIs e
LCAs. Inclusive eu fiz um vídeo, vou estar deixando aqui em cima, falando sobre uma LCA que possui rentabilidade de 100% do CDI para o prazo de 2 anos. É realmente uma rentabilidade bem interessante, é um investimento isento de imposto de renda. Então, dessas instituições que eu utilizo, a que eu utilizo para fazer os meus investimentos em renda fixa ainda é o banco da Ecoval e provavelmente vai continuar sendo. Mas eu não descarto a possibilidade de utilizar o C6 Bank no futuro. E se você quiser que eu traga um vídeo aqui falando dos investimentos disponíveis dentro do C6 Bank, deixa aqui embaixo uma hashtag eu quero que eu acabe trazendo esse vídeo para você. Com isso eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha sido útil de alguma forma. Não esquece de deixar o seu gostei, se inscreve no canal, ative o sininho, comenta aqui embaixo a sua opinião a respeito do C6 Bank, desse lucro trimestral que ele registrou e se você tem conta ou não, e nos vemos no próximo vídeo.